E no resto também, tá? De preferência. Eu falei, sabe, meu coração fala apelação. Apelação é uma contestação. Contestação pode ser. Eu nunca caiu, mas imagina, trabalhista é só que cai. Não tem por que não cair contestação. Você viu que já indicaram os corretores? Já saiu a lista de... Mudou. Não, essa história de trocar não dá. Vamos lá então, gente. Começando aqui o nosso momento de diversão super júris. Hoje, presença ilustre aqui do professor João Augusto. Depois que o professor João Augusto começou a ganhar dinheiro com as importações dele, é difícil ver ele em sala de aula. Então vocês agradeçam que ele está aqui na sala de aula hoje. Eu venho mais assim porque é um prazer para mim ficar perto do Fred, não porque eu preciso, nada. Eu já contei para vocês que a atividade de importação dele também ele considera prazerosa, e os produtos eróticos também, né? Depois eu passo o site para vocês, tá de vento em polpa. O professor João Augusto lhe deixou a bolinha dele de cristal ligada essa noite, carregando, e ele já propôs aqui 2 peças que provavelmente tem grande chance de aparecer na nossa prova de amanhã. E aí, gente, acho que uma das coisas importantes que a gente tem que lembrar aqui, antes da gente começar a discutir propriamente a peça, porque a peça nós passamos aqui alguns encontros discutindo várias delas, inclusive as 2 que vão ser discutidas aqui hoje. Mas a gente tem que lembrar que a prova de amanhã, o desafio maior é você contra você mesmo. O que você precisava de base para resolver essas peças, você tem. Tanto tem que está aqui na segunda fase. O que precisava de um pouquinho a mais, aquele empurrãozinho a mais na parte prática, você conseguiu. Você conseguiu porque o professor João Augusto, os demais professores da Rede Júris que forneceram aula bônus para vocês, nós tentamos alcançar assim, ao máximo aquilo que é necessário para que você possa fazer a prova. Não em termos de conhecimento propriamente dito, mas aquela manha, o que você pode, o que não pode fazer, uma marcação de vadimécum, o que você pode fazer, o que você não pode deixar de escrever, aquele artigo que você não pode deixar de colocar na sua peça, aquele artigo que às vezes é melhor você pular para não perder a sua peça, sabe, não perder, calcular tempo, corrigir. Tudo isso foi passado para vocês. Então, a nossa aula hoje, ela tem como objetivo maior mostrar aqueles detalhes, aquele ponto que não pode passar, aquela peça que provavelmente vai cair, as fundamentações que você tem que lembrar, é aquele momento de lembrar. Não é mais hora de aprender, porque você já sabe, se conscientize disso, sem desespero, você sabe o que você tem que fazer. E você provavelmente vai ser um dos aprovados, porque a nossa meta desse semestre é 100% de aprovação. Fala amém. Amém. Professor? Então a ideia é, a gente trouxe duas propostas, né? Porque o que a GV já mostrou que ela gosta muito de fazer são petições iniciais de rede especial. Né? Ela tem 12 propostas no histórico dela, que são petições iniciais e em regra buscando procedimentos especiais. Porque onde ela tem condição de te pegar não só na estruturação da peça, como também nos requisitos específicos de cada peça. Então a ideia sempre nós temos que estudar procedimentos especiais, estudar petições iniciais de procedimento especial. Aí nós trouxemos hoje não vou contar com quem agora, e também um recurso. Recurso é sempre uma peça muito viável de estudo. Na última prova ninguém pensava em agravo de instrumento, veio um agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada. Dessa vez aqui, nós, acredito, a nossa aposta não é mais agravo de instrumento, porque ele já aconteceu, pode vir, tanto é que nós passamos a estrutura dele, fizemos agravo de instrumento também, mas uma aposta de uma apelação, de um recurso extraordinário, de um recurso especial. E vimos, inclusive, que recurso extraordinário e recurso especial, muito embora pareça um recurso difícil, não é. Porque o que poderia dar problema nele são os pressupostos específicos de admissibilidade, que nós diferenciamos aquele tópico 2 nosso, lembra? Da admissibilidade, pressupostos comuns, nós cuidamos daqueles 6, que são os comuns à apelação, comuns a agravo de instrumento. Nós falamos então de preparo, tempestividade, regularidade formal, interesse recursal, legitimidade e cabimento. Além daqueles que são comuns a qualquer recurso, nós também falaríamos agora em recurso especial, em pré-questionamento, inexistência de discussão fática e também como? Esgotamento das vias ordinárias.
relembrando daquela súmula 207, súmula 211, súmula 5, súmula 7 do STJ. Né? Então, eu tenho tranquilidade com os senhores de que se nós tivermos uma compreensão boa da estrutura, a parte de interposição é inteiramente decorada. É o RIR. Receba, intime e remeta. A parte de razões, os requerimentos são decorados. Eu tenho que ter meu recurso conhecido, no mérito provido e invertido o ônus da sucumbência, para condenar a parte recorrida a suportar as custas, honorários e demais despesas. A parte de endereçamento das razões, o egrégio tribunal, razões do recurso, identificação, processo número, apelante, se for apelação, se for recurso especial, recorrente, recorrido, origem. Depois, egrégio tribunal, colenda Câmara. Aí nós passamos ao resumo dos fatos. Depois, essa estrutura tem que saber de cor. A admissibilidade do recurso, dividindo em 2 pontos. Pressupostos comuns e pressupostos especiais. Se você fizer isso, ainda que você não lembre, eu falo muito isso em peça, Fred, porque, escutando exemplo de outros alunos, nossa, João, eu fui fazendo a minha peça, não encontrava o artigo, não encontrava uma súmula, e nisso eu fiquei 3 horas e meia para terminar a minha peça. Eu quero dizer aos senhores que uma peça bem estruturada, que tenha um nome correto, ainda que você esqueça, o principal artigo dela é peça para 3,5 e 4 pontos. Você não pode abandonar uma peça no meio só porque você não lembrou o artigo, e às vezes é o artigo principal. Não lembrou da súmula 84, não lembrou da súmula 37 para falar que dano moral e dano material cabe ao mesmo tempo? Tudo bem. Vai fechar sua petição inicial, só é petição inicial se ela estiver no final, nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos. Tem que ter cara de petição inicial, ainda que eu esqueça um artigo. Não se desespere porque você não está encontrando aquilo que você acha que tinha que encontrar. O ideal é que você chegue no remissivo e tenha uma facilidade de encontrar. E eu já te dei uma manha. Se o procedimento é especial, os artigos que irão fundamentar o cabimento da sua peça estão no rito especial. Se é uma conciliação e pagamento, mão para cima, muito obrigado, meu Deus, artigo 890 ao 900. Vai fazer uma cautelar de arresto, nunca fiz. Tudo bem, tenha tranquilidade que você, sabendo a estrutura da peça, os requerimentos obrigatórios que devem ser feitos em petição inicial, e chegando no artigo 813 e seguintes, você tem o que eu devo requerer, quais são os requisitos da petição inicial cautelar para esse tipo de ação. E lembrando o seguinte, o nosso fulcro de petição inicial é sempre 282, 283, mais alguma coisa. Se é a petição inicial de rito especial, 282, 283 e o primeiro artigo do rito especial e seguintes. Se é uma petição inicial cautelar, 282, 283, 801 e ainda que a gente prefere sobrar, o artigo específico daquela cautelar típica. Vai de busca e apreensão, 839 e seguintes. Tenham tranquilidade, quase sempre a GV cobra petições iniciais de procedimento especial. E você sabendo uma estrutura de petição inicial, como os senhores sabem, endereçamento, preâmbulo dos fatos, do direito, requerimento, valor da causa, fechamento. Se você tem estruturado a petição inicial aqui, fez isso no rascunho, encontrou o rito especial, você está dentro da prova. É prova para que, ainda que você não saiba, tenha esquecido uma súmula, esquecido um artigo, é prova para 4 pontos. Você não pode abrir mão dessa peça. Tudo bem? E a nossa tentativa hoje é fazer um procedimento especial, uma petição inicial de rito especial e um recurso. O recurso que é mais comumente feito em escritório. A gente imagina que a OAB até agora, ela tem cobrado aquilo que regularmente eu uso em escritório. É a petição inicial de uma ação de interdição, é uma petição inicial de uma ação de alimentos, é uma petição inicial de uma ação, como foi a penúltima, de obrigação de fazer. Coisas que ordinariamente se faz em escritório. Aí depois vem um agravo de instrumento, muito comum. O juiz te negou a liminar, ou concedeu a liminar, só cabe um recurso, agravo de instrumento. Lembrando aos senhores que agravo é agravo retido. Naquelas 5 situações que nós ensinamos em sala, cabe instrumento. A regra é retenção do agravo. Não é isso? Aí a gente vai abrir as propostas no quadro, o Fred vai trabalhar ao lado do material, isso é muito bacana. Seria ideal, inclusive, se a gente fizesse um curso inteiro assim. Porque eu preciso muito da parte dele, da parte do civil. Então ele abre a proposta, fala do aspecto material, e eu venho repetindo, e não é mais ensinar a estrutura, é repetir a estrutura com vocês dessas 2 peças, tá? E, de antemão, desejar a melhor sorte de todas para vocês, porque vocês tenham êxito na prova, tenham tranquilidade em chegar na prova. Sabe aquela ansiedade?
Essa ansiedade tem que ser muito grande para quem não estudou. Vocês conhecem a estrutura de todas as peças. Tira um pouco o peso. Eu falo que essa prova é muito importante, mas não é a última coisa na vida. Aquele peso exacerbado também te faz ler a prova meia hora e não entender nada. Tira um pouco o peso. A trajetória foi bem feita, vai funcionar. O mais difícil já passou, que é a primeira fase. Sem dúvida. Tio Fredão vai assumir, olha que honra, meu ídolo, tio Fred é meu ídolo, né? A gente tem, ele fala muito da minha empresa, mas a empresa é conjunta. A gente tem uma empresa, depois a gente deixa, inclusive pedir a permissão para o Jameson, para deixar no final o nosso site. É uma empresa de produtos eróticos que nós fizemos, e depois no finalzinho da aula eu vou passar o site, a gente vende até divide em 10 vezes no cartão agora, né? Fredão, manda ver. Só lembrando que eu só cuido da parte jurídica da empresa, tá? A parte prática fica por conta do meu sócio aqui. Gente, só aproveitando a deixa, já que o professor João Augusto falou aqui do recurso especial, não vamos esquecer da repercussão geral, né, no recurso extraordinário, porque... Então, são os detalhes que vocês conhecem, né? Isso é o que, às vezes, é essencial para aprovar ou reprovar alguém. Mas lembrando, a parte mais difícil já ficou, daqui para frente é só festa. A única observação e a mais importante de todas que eu faço, e já deixo aqui o nome do professor João Augusto junto, é de novo que depois da aprovação a gente quer ser convidado para o churrasco de comemoração, tá? Então, vamos lá, gente. No mínimo, churrasco assim... Senhores, vamos lá então, partindo agora para o Super Júris, efetivamente. O professor João Augusto separou aqui um primeiro caso para vocês, e eu fiquei muito feliz com as duas propostas que ele trouxe, porque para o lado material a gente consegue abordar duas questões que estão assim em ramos distintos do direito. Nós temos aqui alguns pontos para serem abordados do lado dos direitos reais, e um outro ponto em outra peça para ser abordado do lado dos direitos pessoais, que nós já vimos durante os nossos encontros, que tem inclusive consequências jurídicas distintas. São tratados de forma distinta em termos inclusive conceituais do próprio direito. Nós vimos em determinada aula que as características dos direitos reais são opostas aos direitos pessoais. Então aqui nos dá a possibilidade de analisar esses dois ramos, além da possibilidade do professor João Augusto analisar uma peça do procedimento inicial, do procedimento especial e uma peça recursal. Então prestem atenção aqui no nosso primeiro caso, e quem estiver acompanhando a gente de casa vai estar lendo isso na tela agora. Caio prometeu vender a João, tinha sempre que ter um João envolvido nessa história, imóvel de sua propriedade, por intermédio de compromisso particular celebrado em agosto de 2000. João recebeu a respectiva posse, mas não a propriedade, que lhe deveria ser transmitida após o pagamento de todas as parcelas do preço. Contudo, João deixou de solver as parcelas em outubro de 2001, o que motivou Caio a mover uma ação de rescisão contratual, precedida de notificação extrajudicial em que aquele foi constituído em mora. Recentemente, Caio soube que o imóvel fora penhorado em execução movida por Tadeu em relação a João e que irá à primeira praça na próxima semana. Na qualidade de advogado de Caio, promova a medida judicial para salvaguardar seus direitos sobre o imóvel. Considere que a ação de rescisão contratual tramita perante a 50ª Vara Civil Central de São Paulo, ao passo que a execução contra João perante a 10ª Vara Civil Regional de Santo Amaro. Gente, a primeira coisa, quando a gente consegue tirar os elementos centrais, nós vamos ver que tem algumas questões muito interessantes que vão servir para a nossa fundamentação. Prestem atenção aqui em alguns detalhes. Primeira coisa, nós estamos falando de um compromisso de compra e venda. Ninguém falou aqui na compra e venda propriamente dita. Nós já analisamos lá na nossa aula de Direito dos Contratos que o compromisso de compra e venda ele não tem por objeto, não é um contrato que tem o objeto de transferir a propriedade. Não é um contrato que tem por objeto a compra e venda efetivamente daquele imóvel. Na verdade, o compromisso de compra e venda é um contrato, e nesse caso, pelo que o exercício nos conta, irretratável, é um contrato que prevê a assinatura futura de um novo contrato, que aí sim será um contrato de compra e venda. Na verdade, o contrato de compra e venda é um contrato de natureza sinalagmático, ou seja, é um contrato que prevê primeiro a compra para que depois aconteça a venda. Então, num primeiro momento, Caio é credor de João. Caio é credor por quê? Porque João deve pagar o valor, para que depois, efetivamente, Caio passe a ser devedor e transfira a propriedade para João.
Como é um contrato irretratável, nós não vamos falar aqui em devolução de sinal em dobro, nada disso. O objetivo deste contrato é ser cumprido integralmente. Nesse caso, como o contrato não foi cumprido, é que passou a haver a necessidade de rescisão contratual. Então essa rescisão contratual prevê o quê? O retorno ao status quo, o retorno inicial. Por isso não vamos falar em devolução em dobro, não vamos falar em sinal, em nada disso, referente ao que o exercício nos coloca aqui até agora. Mas passa a ter uma outra questão que precisa ser discutida, que é a questão possessória. Porque quando eu assino um compromisso de compra e venda, eu não falo em partição de posse direta ou indireta. Diferente dos contratos de locação, diferente dos contratos de arrendamento, onde eu tenho a partição da posse em que o possuidor direto é aquele que tem a coisa e o possuidor indireto é aquele que tem a proteção jurídica do direito possessório sem ter a coisa, aqui não. Aqui Caio abre mão definitivamente da sua posse para João, inclusive porque pretende posteriormente transferir a propriedade. E daí o porquê de ser essencial a informação que o exercício traz para a gente sobre a notificação extrajudicial do João. Por quê? Porque a partir do momento que eu notifiquei e constituí o João em mora, eu estou dizendo para ele, ô companheiro, a sua posse a partir de agora é uma posse de má fé. É uma posse viciada, é uma posse que vai entrar lá naqueles critérios que não te garantem mais a proteção ao direito possessório, que nós inclusive já vimos. Nós falamos já de posse injusta e posse de má fé. Posse injusta deixa de ter o direito à proteção e a posse de má fé é aquela que conhece os vícios inerentes à posse. Nesse caso, a posse passou a ser viciada. Por quê? Porque um dos critérios, um dos requisitos para a peça que nós vamos propor é exatamente a comprovação da posse. E nós já comentamos nas ações possessórias, na nossa proteção possessória, que existem aquelas peças que a gente chama de proteção possessória stricto sensu, onde a posse é o elemento central, essas seguem um procedimento próprio, tem um rito próprio. E nós temos aquelas peças que a gente chama de peças de proteção possessória lato sensu, que são aquelas que não têm a posse como elemento central, mas a posse é também elemento tangencial, que é o nosso caso aqui. Percebam que o que está sendo discutido propriamente não é o esbulho. Não é o esbulho por quê? Porque o Caio já estava desprovido da posse. Porque se fosse tomada de posse, a gente falaria em reintegração de posse. Falaria em reintegração, mas a reintegração aqui não é o caso. Aqui não é o caso, apesar de haver um ato atentatório contra a posse de Caio, que nesse caso é a própria penhora daquele imóvel. Então, a partir do momento que Caio notificou e constituiu em mora João, ele automaticamente passa a ter o direito de proteger a sua posse. Passaria, inclusive, contra o João, em determinada situação, a ter direito de reintegração de posse, de ter direito à reintegração de posse. Então, percebam que são informações essenciais para que a gente possa discutir esse exercício, que houve o compromisso particular de compra e venda, não houve a assinatura de compra e venda propriamente dito, do contrato de compra e venda. João recebeu a respectiva posse, mas não recebeu a propriedade, até porque, gente, se não houve a assinatura do contrato de compra e venda, é impossível que ele receba a propriedade. Uma das coisas que a gente aprendeu é que a propriedade de bens móveis pode até ser transferida com a tradição, de bens imóveis somente com registro. E para que haja esse registro, eu preciso de um instrumento de doação, eu preciso de um contrato por instrumento público de compra e venda, até porque imagino aqui pelo valor que o imóvel deve ter mais do que 30 salários mínimos, então não poderia ser transferido por instrumento particular. Então são detalhes que a gente vai resgatando. Que ele deveria ser transmitido após o pagamento de todas as parcelas do preço, ou seja, com a assinatura do contrato de compra e venda propriamente dito, ao final. Contudo, João deixou de dissolver as parcelas em 2001, o que motivou a rescisão, afinal de contas, se ele não cumpriu a contraprestação, dá o direito de Caio de desfazer o negócio. Lembrem da obrigação sinalagmática. Se João não pagou, Caio não tem que vender. Tudo bem até aqui? Cai a mover a ação de rescisão contratual precedida de notificação extrajudicial, é outro elemento central aqui da nossa discussão. Se não houvesse essa informação, provavelmente a peça não seria possível, essa peça. Então,
a notificação extrajudicial é elemento essencial aqui para o nosso exercício, tá certo? Isso tem que constar na peça de vocês, em que aquele foi constituído em memória recentemente, cai sobre que o imóvel foi penhorado e execução movida, ou seja, um atentado aí, tanto a posse contra possibilidade, um futuro atentado contra a sua propriedade, se porventura essa penhora chegasse a uma arrematação, né? A pergunta é, até esse momento, vocês conseguiram identificar qual é a peça cabível? Qual é a peça cabível nesse problema? O professor João Augusto agora vai esmiuçar com vocês a peça cabível, que nesse caso, como Caio não faz parte da relação que originou a penhora do imóvel, serão os embargos de terceiro. Boa sorte então. Valeu, tio Fred. Tá. Bom, então o que nós temos é o seguinte, a parte material foi bem analisada, o problema é identificar a peça. E assim como nós fizemos desde a primeira aula, eu pergunto aos senhores, eu tenho 3 grupos de peça, e você vai se perguntar isso também amanhã. Isso é uma tentativa de facilitar, né? Já que todo mundo fala que civil tem inúmeras peças, incontáveis peças, nós fizemos desde a primeira aula da seguinte forma, 3 grandes grupos de peça. Eu tenho petição inicial, eu tenho respostas do réu, eu tenho recurso. Isso facilita um pouco o início da confecção da sua peça. Eu estou falando aqui de uma situação em que já há uma ação proposta, é fato. Mas o seu cliente procura para propor uma nova ação, para que você o defenda ou com uma decisão a ser impugnada. Para que se proponha uma medida cabível. Esses termos são muito próprios de petição inicial, né? Propõe a medida cabível. Se ele falar propor ação cabível, é mais simples ainda. O ato de inaugurar uma ação, o direito de ação ele é instrumentalizado por uma petição inicial. Bacana. Se é uma petição inicial, está no grupo das petições iniciais, qual a segunda pergunta que nós fazíamos, lembra? Vocês estão indo no automático já, mas qual que é a segunda pergunta? Eu sei que está no grupo das petições iniciais. Qual que era a segunda pergunta? Que tipo de crise jurídica é essa? É uma crise de certeza, uma crise de adimplemento, uma crise de cautela? É uma crise de cautela? Isso aqui é um processo cautelar? Ele quer a retomada da posse, ele quer a medida satisfativa ou ele quer a garantia de um futuro processo? Ele não quer satisfatividade? Isso, mas ao mesmo tempo ele não tem título. Então só pode ser um processo de conhecimento. Então eu tenho uma petição inicial de um conflito, de uma crise jurídica de certeza, veja, não há certeza quanto à posse, uma petição inicial de um processo de conhecimento, portanto, e aí que me leva a pensar agora nos ritos. Quantos procedimentos nós temos em processo de conhecimento? 2. Ou ele é comum, ou ele é, antes disso, ou ele é um procedimento comum, ou ele é um procedimento especial. Nós devemos começar pelos especiais, verificando se há algum procedimento especial para essa situação conflituosa. E nós encontramos no artigo 1046 os embargos de terceiro, no livro 4 do CPC, um procedimento especial. Se não fosse especial, logo ele seria comum. Sendo comum, qual que é a terceira pergunta que eu faria? É sumário ou é ordinário? Qual que é o único artigo que me responde isso? O artigo 275, que me diz quais são as hipóteses daqueles 2 incisos em que caberá rito sumário. Lembrando aos senhores, só que a ação de despejo também, lá salvo engano, artigo 68 do 8245 também induz o rito sumário e não está nas hipóteses ali do 275. Pois bem, se eu tenho a petição inicial, ela é de rito especial, eu já tenho uma coisa maravilhosa, que talvez seja uma das primeiras angústias que eu tenho na hora de uma petição inicial, o nome da ação. Muito embora o nome adequado da ação não seja um requisito da petição inicial, para a sua prova é. Você é obrigado não só a fazer uma boa petição inicial, como acertar o nome iuris dela. E qual que é o nome iuris de uma peça de rito especial? O nome do rito especial. O que torna a peça muito tranquila. Embargos de terceiro.
Então, eu já tenho que é uma petição inicial, isso no mesmo instante fez com que eu recordasse a estrutura dela. Vamos lembrar a estrutura? Serve para todas as petições iniciais. O requerimento pode até mudar, como aqui às vezes muda. Mas eu estava tendo a estrutura da peça. E eu fiz essa peça, Fred, pensando assim, ó. Estava em casa fazendo a peça, é confecção nossa. Falei, se eu fosse um aluno na hora da prova, sabendo só que era uma peça de rito especial, nunca tendo feito uma petição de rito especial, eu peguei do artigo 1046 e comecei a ler os artigos. Deixa eu tentar fazer na sequência essa peça. Tudo que ele vai me falando dos artigos 1046 em diante, eu vou tentando contemplar na minha peça. Porque se eu contemplar tudo, não tem como errar. Agora, a estrutura mínima qual que é? De novo, endereçamento, doutores, pensem o seguinte, a chance de você estar falando aqui de uma peça que vai cair amanhã na prova é muito grande. A chance de você amanhã estar fazendo o seu rascunho, essa estrutura é gigantesca. Parece que ele gosta muito de petição inicial, não é à toa caíram 12 no universo de 14. Então, endereçamento, aí já começa a me preocupar com competência. Veja que no final aqui ele te jogou duas possibilidades, 2 juízos diferentes. Vou ter que endereçar para um deles ou para um terceiro. Depois a gente vai ler o 1049. Mas olha lá, endereçamento, preâmbulo, aqui não tem processo número, né? Ou tem? Isso, tem esse detalhe, né? As ações que são distribuídas por dependência, como é, por exemplo, aqui inclusive eu estou a penso, mas a reconvenção nem isso. Se eu tenho uma nova ação, merece, portanto, uma nova distribuição, e a lei determina que seja distribuída por dependência, exige o número do processo. E em especial que a gente coloca entre parênteses, distribuição por dependência. É uma prova que eu tenho que aparecer para o examinador, que eu faça isso desde o primeiro momento, então. Então, em regra, nós não colocamos no processo número em petições iniciais, a não ser que seja uma petição inicial que será distribuída por dependência. Autuado ou não em apenso. Enderecei, processo número, distribuição por dependência, o que mais? Preâmbulo dos fatos. O nosso preâmbulo, ele tem fulcro em quais artigos? Vou começar a mostrar. 282, 283, 1046 seguintes. Isso numa tentativa assim de extrapolar o que seria necessário. Muitas vezes ele só te cobra o artigo especial do rito especial. Mas olha, toda petição inicial pode ser uma reconvenção. A fundamentação mínima dela, a estruturação mínima dela decorre do 282, 283. Pode ser até uma execução. Quem é que te manda endereçar, colocar a qualificação de partes, narrar fato, fundamento jurídico, em qualquer petição inicial? Essa indicação vem do 282. Pode ser um rito especial, pode ser uma execução, pode ser uma cautelar inominada, pode ser uma cautelar nominada, que vai ter seus requisitos próprios, mas nunca abandonando 282 e 283. Então aqui nós seguimos 282, 283, 1046 seguintes. Todo o restante. Em especial, os requisitos dessa peça, os requisitos elementares da petição inicial estão no 1050. Que ele vai falar que eu tenho que provar a situação de terceiro e a posse. Situações que eu sou obrigado a provar. Verifique, então vamos tentar fazer uma leitura dela. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 10ª Vara Civil Regional da Comarca de Santo Amaro. A dúvida é, por que eu interessei para essa vara? Não para essa aqui, ó. Veja que ele te indica duas situações. Aliás, vamos desenhar essa proposta. João recebeu a respectiva posse, contudo João deixou de solver as parcelas de outubro de 2001, que motivou Caio a mover a ação de rescisão contratual em face de quem? De João. Não é isso? Eu tenho uma ação já proposta de Caio em face de João. Continua lendo. Caio soube que o imóvel fora penhorado, penúltima linha, em execução movida por Tadeu, em relação a João. De onde partiu o ato de penhora? De qual das ações? Dessa aqui. Quem é seu cliente? Caio. Com relação a esse processo, Caio é terceiro ou é parte dele? Isso. Caio é muito bem parte nessa ação de rescisão contratual, mas não é parte na ação executiva. Compreendem? Isso vai ser muito importante. A segunda é o seguinte, para mim o artigo 1049. Lê para a gente, por favor, em voz alta.
O que justificou o nosso processo número ali em cima foi isso? Perante o mesmo juízo que ordenou a apreensão. Qual foi o juízo que ordenou a penhora? Da execução. Por isso nós indicamos então de Santo Amaro. Compreende? Dificuldade até aqui? Não, mas olha só. Eu fiz questão dessa peça, mas à frente vai ficar mais visível. Eu lembrei de uma prova do CESP, na verdade, para colocar isso na prova. Tem uma questão do CESP, um espelho de correção do CESP, onde ele pontuou o endereçamento correto, mas pontuou também a justificativa da competência. Nessas peças em que ele te coloca no cotejo entre duas competências, e fica muito óbvio que ele quer te confundir, inaugure um tópico para justificar a competência, como nós faremos mais à frente. Porque é um tópico muito simples, pode ser que ele não pontue no espelho, mas se pontuar você tem ali mais 0.1, 0.2. E essa prova é prova para correr atrás de 0.1, 0.05, não tem negócio. Viu? Então olha lá, processo número, dependência e tal, até coloquei 1049 ali, para abusar, né? Não, tem não, cara. Não tem não. Distribuição por dependência por si só já está de bom tamanho. Eu coloco assim, caberia na sua prova também, sem problema. Eu coloco aqui mais como questão didática mesmo. Caio, qualificação, endereço completo, que a gente faz assim, né? A gente é diferente, a gente pode fazer assim, Caio, já que ele não trouxe nenhum elemento qualificador, Caio, vírgula, qualificação, endereço completos. Por ser advogado regularmente constituído, procuração em anexo, sabem de cor, não sabem? Vamos lá? Nome do autor, Caio, vírgula, qualificação, endereço completos, vírgula, por ser um advogado regularmente constituído, entre parênteses, procuração em anexo, vírgula, estabelecido profissionalmente no endereço, 3 pontinhos, entre parênteses, para jogar na cara dele, 39, inciso 1 do CPC, vírgula, vem, perante Vossa Excelência, propor, o nosso verbo aqui é propor em regra, mas em embargos, tecnicamente, são sempre opostos. Opor, embargos de terceiro, pelo rito, na outra linha, pelo rito especial, em face de quem? Tadeu. Também qualificação e endereços completos com fulcro nos 822, 883, 1046 seguintes, pelas razões de fato e direito adiante exposta. Eu quero lembrar os senhores o seguinte, até aqui está decorado. Pode ter te dado um trabalhozinho na hora de endereçar, porque exige competência. E onde você vai lembrar de competência? Aqui estava simples, porque o próprio rito especial te forneceu, queridão, vai no mesmo juízo. Mas não fosse esse o caso, fosse um caso em que seria uma ação originária, que não seria por dependência de nenhuma outra. Quais são os artigos que fazem com que você acerte competência? 94 ao 100. Você não vai ter muito problema com um juiz materialmente competente, dependeria de lei de organização judiciária, nem competência em razão do valor da causa. Agora, territorial sim, e competência territorial é definida no 94 ao 100. Qual a dica que eu te dei? Começa pelo 100. Começa pelo 100 que fala dos especiais. Se você começa pelo 94, parece que tudo está no 94. Ação pessoal e ação real sobre bens móveis. Está tudo lá. Então começa pelo 100 que cuida dos casos que são especiais, que são sui generis, e depois volte no 94. Não é isso? Bacana. Até agora tudo bem? Jura? Dos fatos. O que eu fiz nos fatos? Copiei. Sem problema de copiar os fatos? Tudo bem? Do direito, olha o que eu fiz. Da competência do juiz de execução, justificando a competência. Pode ser demais isso aqui? Pode, mas é uma peça pequena. Eu resolvi colocar porque vai que o espelho me traz isso. Vai que além de me pontuar, como já foi feito no CESP, GV honestamente nunca fez, mas vai que ele me cobra não só o endereçamento correto, como a justificativa, já que é um artigo do rito especial, pode ser que ele cobre. Então, olha lá, o embargante justifica o endereçamento da presente ação a este juízo, uma vez que, em conformidade com o artigo 1049 do CPC, os embargos, além de distribuídos por dependência, correrão em autos distintos perante o mesmo juiz que ordenou a apreensão. Pergunto a vocês, tem alguma coisa minha aqui? Nada. Eu repeti o artigo 1049, mudando poucas palavras. Fundamentação jurídica em prova da OAB é repetição de artigo de lei de maneira indireta. Já que você não consegue doutrinar sobre tudo, meu amigo, encontrou o artigo da lei, ele deduziu a regra, traga para sua peça com suas palavras. O que você não pode fazer é citar apenas o artigo.
Mas muitas vezes a nossa fundamentação jurídica vai provar binômio, necessidade e possibilidade. Traduz o parágrafo 1º do 1694 com suas palavras. Acabou. Muitas vezes você não tem doutrina, você não tem acervo jurisprudencial para tirar alguma coisa dali. Você encontrou o artigo da lei, o remissivo te ajudou muito, te jogou no artigo 7, falou, opa, me jogou no artigo 7, me encontrei a súmula. Meu amigo, traduz aquilo com suas palavras, mas pelo amor de Deus, não cite só o artigo, porque você já fez demais, você encontrou o artigo. Encontrou o artigo? Cite com suas palavras. Está na dúvida se cola ou não cola? Coloque, é melhor sobrar. Do cabimento da presenteação, justificando, olha, em qualquer rito especial é importante, viu? Não só rito especial, mas, por exemplo, justificar por que cabe o arresto aqui. Vai fazer uma cautelar de arresto. Por que não é um sequestro? Justifica. Boa parte da sua fundamentação jurídica de um rito especial é a justificativa do porquê ser rito especial. Vai propor uma ação possessória. Por que essa ação possessória ela tem esse privilégio de rito especial? Por que ela tem um privilégio da liminar do artigo 928? Só de preencher os requisitos eu ganho liminar se a ação for de força nova. Justifique. À luz do artigo 924, a ação de força nova correrá pelo rito especial. Porque sua ação possessória podia muito bem ser uma ação de rito ordinário. Justifique, então, o porquê da especificidade do rito. Tá? É uma parte da fundamentação. Você está ganhando décimos com isso. Qualidade de terceiro. Então, eu vou dividindo. Né? Porque só cabe embargo de terceiro se, antes de tudo, o embargante for um terceiro. Ele é terceiro aqui porque não é parte nesse processo. Então, vamos lá. Justificando a qualidade de terceiro dele. Conforme se extrai dos fatos narrados em relação ao processo de execução movido por Tadeu em face de João, sempre naquela tentativa de trazer o fato, fundamentar, concluir, né, os pequenos silogismos, né? Conforme se extrai dos fatos narrados em relação ao processo de execução movido por Tadeu em face de João, o embargante cai a terceiro, ou seja, não é parte dessa relação jurídica processual, em conformidade com o artigo 1050, caput. Porque é esse artigo que disciplina que a petição inicial da ação de embargo de terceiro, deve haver prova da qualidade de terceiro. Verifica-se ainda que, por não ter cumprido sua parte no contrato de compromisso de compra e venda celebrado, João não tem propriedade sobre o bem em comento. O embargante continua, pois, sendo legítimo proprietário, tendo inclusive proposto a ação de rescisão contratual, aí eu trago os fatos, em virtude do inadimplemento de João, justificando-se assim sua legitimidade. E a exata dicção do artigo 1046, parágrafo 1º, a exata dicção do artigo 1046, parágrafo 1º do CPC. Os embargos podem ser de terceiro, senhor e possuidor, ou apenas possuidor. O embargante sofreu esbulho na sua posse em virtude de ato de apreensão judicial, penhora, que partiu da relação, isso aqui é para justificar o caput do 1046, que diz que cabe embargo terceiro quando há esbulho ou quando há turbação, em virtude de um ato de penhora, que partiu de relação processual do qual ele não faz parte, perfazendo-se assim, em conformidade com 1046, todos os requisitos de cabimento da presente ação. Eu quero, mais uma vez, falar para os senhores que quando eu fiz esse texto, eu não tirei nada de nenhum livro, eu só olhei para o CPC e falei, vou aproveitar esses artigos e, se ele pediu para provar o que é terceiro, eu justifico. É esbulho. Ele não tem, imagina, ele não tem acesso àquela posse, né? Não, tanto é que depois da penhora é nomeado depositário, né? É nomeado depositário, né? No auto de penhora. Quando você nomeia o depositário é justamente porque você foi retirado daquela posse. Né? O depositário não é possuidor. Ainda que o mês seja depositário, eu tenho ele a título de detenção. Não, assim, mas você sendo depositário, o simples fato de receber a nomenclatura de depositário Sim, não é possuidor. já não é possuidor. Então você já perdeu a posse. Então, eu queria só uma detenção sobre a coisa. Bacana. O que mais que eu tenho que provar? Além da qualidade de terceiro, tem que provar o quê? Estou fazendo mais rapidinho para dar tempo de falar da apelação inteira. Além da qualidade de terceiro, no artigo 1050, tem que provar? Olha lá. Tempo dos embargos. Que o 1048 diz, né, que existe um momento a ser oposto aos embargos. Eu fiz questão de justificar também. Salienta-se ainda que o bem penhorado ainda não foi expropriado. Porque depois que ele foi expropriado, tem quantos dias? 5. Então nem expropriado foi, então está dentro do prazo. Seria interessante, eu vejo o espelho cobrar isso.
Viu? Justificar que o tempo está correto. Salienta-se que, ainda que o bem penhorado ainda não foi expropriado, sendo que a praça foi designada para a próxima semana, preenchendo-se assim também o requisito imposto pelo artigo 1048 do CPC. Algum artigo fora? Não, estou aproveitando o corpo deles ali. Prova sumária da posse. No afã de provar sua condição de possuidor indireto do bem e que o embargado encontra-se ilegitimamente na posse do imóvel, em testilha, acompanhe em anexo essa peça a cópia da notificação dirigida ao embargado e que o constitui mora, além da certidão lavrada pelo juízo da 50ª Vara Civil Central de São Paulo, demonstrando a propositura da ação de rescisão contratual, além da certidão do registro do bem. Pedido liminar. Por que eu inventei pedido liminar aí? Lê o 1051 para mim. Lê em voz alta, Lelê. Julgando suficientemente aprovada a posse, o juiz deferirá liminarmente os embargos e ordenará a expedição do mandado de manutenção ou de restituição em favor do embargante, que só receberá os bens depois de prestar caução e os devolver com seus rendimentos, caso sejam, afinal, declarados improcedentes. Isso. A sugestão que eu dou a vocês é que todas as vezes que um procedimento especial der o nome de liminar, não entre na briga de se é antecipação, se é providência cautelar. Chame de liminar. Né? Há dois tipos de liminar. A liminar que a lei chamou de liminar e as providências antecipatórias ou cautelares concedidas em caráter liminar, que é sinônimo de concessão inaudita altera parte. Mas se o procedimento especial já falou que é liminar, não precisa ficar naquele cotejo, é liminar, mas é uma antecipação ou é cautelar? Esqueça, chame de liminar. Tá? Outro detalhe, se porventura cair uma ação cautelar, em todas elas, peça liminar. Porque a cautelar já é por si só uma medida de urgência. E o 804, genericamente, autoriza a providência liminar em cautelar. Não, o procedimento especial só quando o rito falar de liminar. Né? Se o rito não falar de liminar, eu só poderia pedir uma antecipação de tutela se eu conseguir provar as situações do artigo 273. Né? Por exemplo, o artigo 928, quando fala de reiteração de posse, ele fala da liminar de manutenção de posse, de reiteração de posse. Então, eu tenho que pedir. Aliás, o rito especial de possessória, ela só é especial porque ele te entrega uma liminar no primeiro despacho. Né? Suspensão da execução. Levando-se em conta que o bem imóvel objeto dos presentes embargos é o único bem a garantir a execução, e mais, que a praça está designada para a próxima semana, o que já demonstra uma urgência, requer a suspensão do processo executivo até que se ultime o julgamento dos presentes embargos, tudo em conformidade com o artigo 1052. O que eu estou fazendo? Viu que eu estou na sequência? Justificando artigo por artigo? Oi? Na verdade aqui, tem muitas coisas até aqui que eu extrapolo, forçando situações para caber dentro do rito, né? Para tentar ganhar pontos, se porventura ele cobrasse. Mas acho que suspensão aqui seria muito razoável, porque está muito próximo à praça, pedido liminar aqui vai muito bem também. Tá? Dos pedidos. Nosso topo de pedido como é que aparece? Ante o exposto, pede e requer, nesse caso, o embargante, a vossa excelência. Por quê? Porque nós já misturamos pedido com requerimento. Muito embora haja uma diferença bem significativa entre eles, a prova do AB não faz a diferença. Todos os espelhos da GV, tudo que ele chamou de pedido e requerimento era a mesma coisa. Então, dos pedidos e requerimentos. Ante o exposto, pede e requer o embargante a vossa excelência. Primeiro, tudo que eu tratei lá no mérito, eu tenho que fazer pelo menos um requerimento aqui. Não falei de suspensão? Tem que pedir suspensão. Não falei de liminar? Tem que pedir liminar. E sempre que eu peço liminar, tem que pedir também a confirmação da liminar. Não é isso? A liminar, na medida que se expira, então não basta a liminar para mim. Eu quero que ela seja, ao julgamento do mérito, que ela seja confirmada. Sempre que pedir liminar, peça a confirmação. Ainda que seja uma liminar em medida cautelar. Suspensão do processo, conforme fundamentação expendida, a expedição liminar do mandado de restituição em favor do embargante, a confirmação da liminar para que seja bem restituído de maneira definitiva. 3.4, a citação do embargado, também tirando do 1053, nada de meu aqui. Citação do embargado na pessoa de seu advogado, constituído na ação principal, ou pessoalmente, a questão não me forneceu esse elemento, ou pessoalmente, caso o embargado não tenha procurador constituído,
para que, querendo, apresente resposta no prazo do artigo 1053. É leitura dos artigos. Procedência total da presente ação, que é um pedido clássico em todas as nossas peças. Procedência total da presente ação, com a consequente condenação da parte vencida em suportar as honorários sucumbenciais, custos e demais despesas. Aliás, para fechar, porque tem outra peça. Quais são os requerimentos obrigatórios em qualquer petição inicial? Qualquer. Eu tenho um pedido que é o principal, que pode ser de condenação, um pedido de declaração, um pedido constitutivo, além do pedido principal. Citação do réu para caso queira oferecer resposta, sob pena de revelia e verificação dos seus efeitos. O que mais? Procedência total da presente ação com a consequente condenação do réu ao pagamento dos honorários, custas e demais despesas. Produção de todos os meios de prova em direito admitido e aquele que eu ensinei a vocês, a juntada do recolhimento de comprovante de custas ou pedido de isenção de custos pelo artigo 4º da Lei 1060. Não é isso? Para finalizar, Fredão, 3.6. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, requer o recebimento dos documentos que acompanham a presente exordial, requerendo ainda a designação de audiência de justificação, caso esse juízo entenda que os requisitos não foram suficientemente demonstrados, o que se admite pelo princípio da eventualidade. Há um respaldo nisso, no artigo 1053, diz, olha, se o juiz entender que não está bem provado, designa a justificação. Eu fiz um pedido eventual, então. A juntada do comprovante de recolhimento de custas e a hora que você está mais feliz na peça, a hora de terminar. E aí, se já está feita a peça, não é hora de ficar, eu esqueci, não. Acabou a peça, passou para as questões, porque só com a peça você não passa, só com as questões também não. Tem que deixar ali pelo menos 2 horas para o tio Fred, para matar as questões dele, pelo menos 2 horas. Dá-se a causa o valor de, nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB. É isso aí, Fred? Valeu demais. Está funcionando os dois? Vocês estão vendo por que o professor João passou na OAB, né? Estudou direitinho em casa, decorei, né? Aprendeu, tudo. Decorou tudo. Petição é decorada, Fred. Decorada. É mais decoreba do que raciocínio na hora da prova. Vamos ter, na verdade aqui é muita tranquilidade, né? Os meninos em sala de aula estão com tudo decorado, tudo pronto, rebate tudo que pergunta, tem ali uma resposta, a hora que chega na prova fica nervoso, dá branco, Aqui não, Então o negócio é 90% tranquilidade, 10% é lembrar o que vocês já esgotaram em sala de aula. Vamos lá, passando para o segundo caso então, nós vamos passar mais rapidinho por esse segundo caso, porque a forma de redigir a petição o professor João já explicou assim de maneira fenomenal para vocês aqui. O nosso segundo caso diz aqui, em janeiro de 2008, Antônio da Silva Júnior, 7 anos, voltava da escola para casa caminhando por uma estrada de terra na região rural onde morava. Gente, eu gostei muito desse caso, eu já vou aproveitando para ir marcando aqui com vocês alguns elementos centrais aqui da nossa história. Literalmente animal, né? Literalmente. Em janeiro de 2008, então nós vamos guardar a data do acontecimento, janeiro de 2008, Antônio da Silva Júnior, que tem 7 anos, voltava da escola para casa, caminhando por uma estrada de terra da região rural onde morava, quando foi atingido pelo coice de um cavalo. O cavalo também é elemento central da nossa argumentação, literalmente animal, que estava em um terreno à margem da estrada. Percebam que ele não estava abandonado, tá, gente? Ele não estava na estrada, tá certo? O golpe causa sérios danos à saúde do menino, cujo tratamento se revela longo e custoso. Em ação de reparação de danos por danos patrimoniais e morais, movida em janeiro de 2012, então percebam que a ação já foi para janeiro de 2012, nós temos aí 4 anos de diferença entre o ocorrido e o protocolo da ação de reparação. Contra o proprietário do cavalo, o juiz profere sentença julgando improcedente a demanda, ao argumento de que Walter Costa, proprietário do animal, empregou o cuidado devido, pois mantinha o cavalo na árvore dentro do seu terreno, evidenciando-se a ausência de culpa, especialmente em uma zona rural, como é comum a existência de cavalos. Então o juiz aqui já excluiu a culpa do proprietário do cavalo. Além disso, o juiz argumenta que já teria ocorrido a prescrição trienal da ação
reparatória, quer no que tange aos danos morais, quer no que tange aos danos patrimoniais, já que a lesão ocorreu em 2008 e a ação somente foi proposta em 2012. Como advogado contratado pela mãe da vítima, Isabel da Silva, elabore a peça processual cabível. Gente, primeira coisa, vamos levantar aqui algumas questões, porque eu acho que a peça processual cabível é o menor dos nossos problemas. Porque aqui a gente já sabe que teve uma sentença, se tem uma sentença, a gente já elimina a possibilidade de um agravo, a gente já elimina a possibilidade dos recursos especial extraordinário, porque não teve sequer, né, ninguém questionou nada ainda, então só pode ser uma apelação aqui. Acho que vocês adivinhar a peça aqui não é o problema. Mas na questão material, nós estamos falando aqui de responsabilidade civil. E nós já vimos isso quando discutimos a questão da responsabilidade, que a responsabilidade civil pode ser analisada de duas maneiras. A principal delas, a que a gente mais comumente analisa, e aqui foi analisada pelo juiz, mesmo que de forma incorreta, é aquela responsabilidade que envolve o elemento culpa. Então é uma responsabilidade civil subjetiva. Subjetiva por quê? Porque eu analiso a responsabilidade do autor. Então, quando a gente fala em responsabilidade civil subjetiva, aquela que está lá no artigo 186 do Código Civil, a gente analisa 4 elementos. Que elementos são esses? Eu analiso o fato, eu analiso o dano, o nexo causal e a responsabilidade em cima da culpa, ou seja, do ato em cima de imprudência, imperícia, negligência ou dolo de quem causou o fato. Então aqui nós tivemos fato, claro que tivemos fato. Nós tivemos um dano, está escrito aqui que o tratamento foi custoso, foi demorado, tem nexo causal entre o fato e o dano, é só você pensar no coice e no resultado do coice, é óbvio que teve o nexo causal. Agora, teve culpa. Se a gente fosse analisar a culpa, até não teria. Ele não agiu com imprudência, com imperícia, com negligência, o menino estava andando na zona rural, mas aí tem um outro elemento. Aqui a gente não fala em culpa, porque a teoria que a gente vai adotar aqui é a teoria da responsabilidade objetiva. O código elenca para a gente, o Código Civil traz uma série de situações em que a responsabilidade perde um dos seus elementos de análise, que é exatamente a culpa. Tenho a responsabilidade objetiva, eu me restringo a analisar o fato, o dano e o nexo causal, ou seja, o nexo entre o fato e o dano causado. Então aqui foi exatamente o que aconteceu, mais especificamente o que a gente chama no direito de civil de responsabilidade pelo fato do animal. Então sempre que o seu cachorro está em casa muito bem cuidado, alguém está passando pela grade e morde pela grade. Você não teve culpa, é responsável? É responsável. Lembrando, gente, que essa questão do fato do animal não é a única responsabilidade objetiva que existe. Existem outras. A responsabilidade por prédio em ruína que você deixou de reformar, a responsabilidade por objetos lançados de um condomínio, o condomínio todo é responsável por esse fato lançado, responsabilidade por produtos, por fornecedores. Então a gente tem, na verdade, várias situações em que geram essa responsabilidade objetiva, inclusive quanto a terceiros. Se você tem filhos menores, por exemplo, você é responsável por todos os atos dos seus filhos menores. Se o seu filho menor, independente do cuidado, do zelo que você teve, causa um prejuízo, causa um dano a um terceiro, você é responsável por esse dano causado. Imaginem que quem tem uma criança em casa, de repente essa criança resolve riscar o carro do vizinho. Você é responsável pelo que ele faz. Responsabilidade objetiva, eu não analiso culpa, eu não quero saber se você foi imprudente, imperito, negligente, se for por vontade, não. Você é responsável. Então aqui o único erro da sentença, na verdade o maior erro da sentença, foi exatamente eliminar a responsabilidade objetiva. Ou seja, quando o juiz traz a análise da culpa do proprietário do cavalo, ele adotou a teoria errada da responsabilidade. Ele adotou a teoria subjetiva quando deveria ter adotado a teoria objetiva. E se a gente parte para a segunda linha de argumentação do juiz, onde ele diz, olha, mesmo que a gente fosse analisar essa responsabilidade, já está prescrito. Está prescrito por quê? Porque a prescrição aqui é de 3 anos. Só que ele esqueceu de um outro detalhe. 7 anos de idade, ele é absolutamente incapaz. Gente,
não existe a possibilidade da gente discutir prescrição contra absolutamente incapaz. Então vamos lá para fundamentar, porque a gente sabe que saber os artigos pode ser essencial para que você tenha aquele pontinho que falta para completar a pontuação mínima da sua prova. Então nós falamos lá do artigo 186, que traz aquela regra geral da responsabilidade civil, mas o que a gente vai adotar na responsabilidade objetiva é, na verdade, o parágrafo único do 927, porque o 927 ele complementa o 186. Enquanto o 186 diz que todo aquele que mediante ato ilícito cause dano a outrem tem a obrigação de reparar esse dano integralmente, o parágrafo único aqui do 927 diz para a gente o seguinte: haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, os riscos do direito de outrem, que seria, por exemplo, o caso de um contrato de transporte, onde a própria atividade do transportador já nos remete aqui à responsabilidade objetiva. Então, quando a gente fala no fato do animal, nós vamos voltar lá no artigo 936 do Código Civil, que complementa o 927, agora dizendo: o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Ou seja, se o menino tivesse pulado a cerca e ido lá provocar o cavalo, que estava longe da estrada, aí a discussão mudava de figura. Mas aqui não. E nós não estamos falando também em força maior aqui. Nós não estamos falando em força maior. Então aqui não há que se excluir a culpa, não há que se excluir a responsabilidade baseado na análise de culpa, porque não há análise de culpa na responsabilidade objetiva. E quanto à prescrição, nós já discutimos aqui que não há prescrição, não corre prescrição contra o absolutamente incapaz. Então, na verdade, esse prazo de 3 anos só começaria a contar depois que ele atingisse a sua plena capacidade, né? E aí a gente pode supor que ele atingiria, salvo outros problemas, outras situações, ele atingiria essa capacidade aos 18 anos. Lembrando que se o exercício trouxesse outros dados, a gente poderia inclusive concluir que nem assim a prescrição poderia correr, no caso de alguém que tivesse algum problema mental mais grave, alguma coisa que impedisse, né, o seu discernimento para os atos da vida civil. Tudo bem? Então aqui a peça proposta já está, Marcos, a gente já constatou de cara que é uma apelação, e aí eu passo novamente para o professor João Augusto, só para que ele possa esmiuçar com vocês a forma. Bacana. Fred, esse pessoal sabe muito desse negócio, quer ver? Sentença, apelação. Mas se for uma sentença que tem omissão, contradição, obscuridade, eu não estou questionando a injustiça dela. Cabe o quê? Embargo da declaração. E se for uma sentença de juizado especial civil? E se for uma sentença do juiz federal que julgaram litígio, onde eu tenho de um lado o organismo internacional e de outro lado a pessoa que mora no Brasil? Cabe recurso ordinário constitucional dessa sentença diretamente para o STJ, sem passar pelo TRF, não é isso? Tem alguns casos, então, de sentença que nós não atacaríamos por recurso de apelação, mas por outros recursos. A grande regra nossa é que, sendo uma sentença injusta, eu ataco o recurso a impugnar tal decisão, é um recurso de apelação. E aí, quando eu penso em apelação, eu penso numa estrutura dúplice, de uma parte para a interposição e uma parte para as razões. Mas há alguns recursos que não têm essa duplicidade. Qual? Vamos falar de dois em especial. Agravo de instrumento, não precisa de interposição, porque ele já é interposto diretamente no tribunal, pelo 524. Mas qual é o outro? Embargos de declaração, que além de não ter preparo, só tem uma folhinha. Não tem duas partes, não é isso? Porque o mesmo juiz prolator da decisão omissa, obscura, ou que tem contradição, irá julgar aquele recurso. Bacana. Mas é apelação, tudo certo. Quando eu penso em apelação, eu penso do 513 ao 521. Os artigos estão ali. Eu peço o carinho dos senhores, se encontrou os artigos, ainda mais em situações assim, que eu tenho 10, 11 artigos no Instituto, leia todos.
Imagina, no universo de 1.220 artigos, você já encontrou quais são os seus, você não pode se dar o direito de não lê-los. Tem que ler todos os artigos daquela peça, porque vai que está faltando alguma coisa. Agora, a estruturação da peça está pronta? Meu amigo Cricelto, grande amigo. A estruturação da peça de apelação está pronta ou não está? 2 partes, faz a primeira para mim. Atenção, a primeira parte dessa peça, Cricelto, é inteira decorada. Ela não tem nada de, porque eu entendi na hora da prova. Ela é inteira decorada. Ela vem primeiro o quê? Endereçamento. Endereço para quem? Para o mesmo juízo. Para o mesmo juízo da sentença. É isso que prolatou a sentença vergastada? Interposição é para ele. O que mais? Depois do endereçamento, processo, número. Depois, preâmbulo. Eu vou propor, opor ou interpor um recurso. Interpor o recurso de apelação. Interpor a apelação com fulcro dos artigos 513 e seguintes do CPC. Tudo bem. Depois que eu tenho endereçamento, processo, número, eu já fiz um preâmbulo. Tem só aqui requerer. E requerer é rir. Receba, intime, remeta. Receba o recurso por quê? O que justifica o recebimento pelo juiz vacó de uma apelação? O preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, inclusive para apelação a inexistência de súmula impeditiva de recurso à luz do artigo 518, parágrafo 1º, é uma condição para que a apelação seja recebida. A decisão vergastada não está em consonância com nenhuma súmula do STJ nem do STF. Então é um pressuposto negativo de admissibilidade. Não existe súmula impeditiva. Receba. Esse artigo nós usaremos só para apelação. É um artigo especial da apelação, artigo 518, parágrafo 1º. Muito embora doutrinariamente ele possa ser usado para outros recursos, ele é cobrado aqui, na apelação. Então tá, receba porque já preenchi todos os pressupostos, o que mais? Intime a parte recorrida para caso queira ofereça contra-razões da apelação e remeta os autos ao egrégio Tribunal de Justiça ou egrégio Tribunal Regional Federal. Não é isso? Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado 3 pontinhos, OB 3 pontinhos. Matou a interposição? Dá para você fazer a mesma interposição para 500 recursos de apelação diferentes? Sim, é sempre igual. Por isso que eu digo que é mais um esforço de decorar uma estrutura, porque não dá, doutores, para chegar numa peça cru, falar assim, eu vou ter 5 horas para elaborar uma peça com 150 linhas, mais 4 questões, são 270 linhas, mais rascunho dá 540. Não é uma prova que é feita para você pensar na hora, numa tese, pensar como é que é feita a petição. Não, a prova é para se levar decorado. Você tem que fazer na hora lá só as razões e o inconformismo. O resto é tudo decorado. Recurso é tudo decorado. Eu pulo uma linha. Você não vai saltar a folha inteira para mostrar que as razões vêm outra. Você está perdendo ali, às vezes, 20 linhas. Custa caro. Então, eu pulo uma linha lá, o AB 3 pontinhos, salta uma linha para o cara ver que são peças distintas e começa a próxima, que são as razões. Que eu endereço para quem? Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Sei lá, depois eu só vou ler a peça. Razões do recurso, depois. Identificação. O que é identificação do recurso? Processo número, apelante nome, apelado nome. Aí. Obrigado, Fred. Aí. Processo número, apelante número, apelado número, origem. De onde está vindo esse processo? Eu falava um dia com o tio Jameson. Falei, nossa, tio Jameson, eu tenho muita dificuldade com a lousa. Ele falou, nossa, pois o professor Frederico dá um show na lousa digital. Sabe quando você se sente, sabe quando você está empolgado quando está uma coisa com a pessoa, joga um balde d'água? Eu esperei que ele fosse falar assim, não, pode usar o quadro. Ele falou assim, nossa, o Frederico dá um show no quadro. Ele entrou no curso agora, já está... Tio Fred sabe tudo, ele faz um negócio interativo, né? Aperta, aparece um duende, ele tem uns negócios. Então, você viu que ele veio aqui e resolveu a parada. E como é que eu chamei isso aqui? Identificação. Como é que é a estrutura da nossa apelação? Você não pode nem pensar em esquecer, porque vai cair amanhã. Egrégio Tribunal, razões do recurso, identificação. Identificação engloba o número do processo, nome do apelante, nome do apelado e origem. Depois, egrégio Tribunal, colenda. Isso aqui é decorado? Tudo. Tudo decorado. Depois vem o quê?
Resumo dos fatos, também decorado? O que você vai fazer? Transportar do problema para a sua peça. Às vezes dividindo os parágrafos, como eu fiz aqui, e ao invés de colocar o nome da pessoa, apelante, apelado. Da admissibilidade, espera aí, não olha, não rouba. Quais são os pressupostos de admissibilidade? O espelho não vai dividir se é intrínseco ou extrínseco, então me entrega os 6. Cabimento. Espera aí, quando você falar em cabimento, não fica só naquele cabe, o recurso correto é esse, parágrafo, aliás, entre parênteses, artigo 513. Não, justifique. À luz do artigo 513, da sentença cabe recurso de apelação, recurso que ora se interpõe, portanto, recurso cabível. Cabimento, o que mais? Legitimidade. Qual artigo? Legitimidade. 499. A parte é legítima porque é a parte vencida. E à luz do 499, a parte vencida é legítima para recorrer. O que mais? Interesse recursal. Como é que se demonstra interesse recursal? A parte foi sucumbente. Logo, por meio do recurso, é possível obter situação jurídica mais vantajosa. O recurso é interessante ao recorrente quando, por meio dele, for possível conseguir uma situação jurídica ainda mais vantajosa do que a que ele tinha. Então, cabimento, legitimidade, interesse, agora os extrínsecos. Tempestividade. Onde que eu provo tempestividade desse recurso de apelação? Artigo 508. À luz do artigo 508, a interposição da apelação deve ser feita em 15 dias. E o recurso é interposto no prazo correto. Portanto, tempestivo. Você está entendendo? Não se limite a citar o artigo. O que mais? Então tem cabimento, tem legitimidade, tem interesse recursal, sei os artigos todos, tem preparo, aliás, tem tempestividade pelo 508, tem preparo, justifica. A guia de preparo, hipótese, remessa e retorno acompanha anexo, à luz do artigo 511. O preparo deve ser demonstrado no ato da interposição, não é no prazo do recurso. E por fim, regularidade formal, que é um pressuposto que nunca foi cobrado em prova de maneira específica, mas a gente tem que colocar. E vai que na próxima ele cobra. Regularidade formal, também chamada de adequação. Quantos são então os pressupostos? 6. Vai comigo. Cabimento, legitimidade, interesse, são os intrínsecos. O resto, tempestividade, preparo, regularidade formal. Por isso eu coloco esse parágrafo aqui, para vocês não esquecerem. Da admissibilidade do recurso. Pergunta aos senhores, se fosse um recurso especial, qual que é a diferença? Eu dividiria dentro da admissibilidade 2 subtópicos. Um para os pressupostos que são inerentes a todos os recursos, ditos comuns, e o outro para os pressupostos que são especiais. Quais são os pressupostos especiais? Mais uma vez, do RESP. Pré-questionamento, vai citar qual súmula? 211 do STJ. Esgotamento das vias ordinárias, 207. E não reexame fático, súmula 5 e súmula 7. 5, 7, 207 e 211. Para RESP, não é isso? São também pressupostos do REX. É que o REX, além desses 3 caras, tem a repercussão geral que o Fred falou. Razões do inconformismo. Como já destacado, o juiz Wacó julgou totalmente improcedente a pretensão do apelante, ocorre que tal decisão não pode ser mantida, uma vez estar em total dissonância com o direito. Pessoal, parece que a OAB gosta desse tema. Eu fazia hoje em outro curso uma peça onde o juiz ele condenou a parte justamente porque aplicou o artigo 936 do Código Civil e condenou a indenizar e tal. Era um recurso porque durante a produção de prova tinha testemunha dizendo que o muro, era um cachorro, o muro tinha 1,10 m e o transeunte já tirava pedras contra o animal. Aí já entrou na outra constatação de culpa exclusiva da vítima. O juiz tinha condenado, aplicando a responsabilidade objetiva, sem verificar que haveria uma excludente para ela, que é a culpa exclusiva da vítima. Então parece que é um tema que os caras gostam, porque hoje mesmo fiz uma em outro sentido. Um dos argumentos utilizados pelo juiz de instância singela para justificar a improcedência do pedido do apelante foi de que não havia dever de indenizar,
já que não fora demonstrada culpa do dono do animal, ora apelado. Argumento do tio Fred. Ocorre que, em conformidade com o 936 do Código Civil, o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Verifica-se, pois, que o legislador cuidou dessa espécie de responsabilidade como sendo objetiva, sendo, portanto, completamente desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano, nexo, e de que o dano não foi provocado por força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu no caso dos autos. Da prescrição trienal. Veja que depois que se estrutura a peça, com a parte material que o Fred falou, é uma peça que não me dá trabalho nenhum. Pessoal, e é esse aqui o modelo tipo de provas da OAB. Né? A OAB, ela saiu da curva uma vez. Uma peça de empresarial em que ela cobrou numa contestação 7 preliminares. 1,8%, é um desvio fora do comum, é um erro da banca, não há dúvida disso, que é um erro da banca. Não se justifica uma aprovação desse tamanho, não se justifica uma peça com 7 preliminares, onde talvez todas as linhas não seriam razoáveis nem das preliminares. Então, o normal dela é cobrar situações comuns, onde no direito material eu encontrei esses dois respaldos, o respaldo 936 e, salvo engano, do artigo 98, inciso 1. Está pronta a minha peça, né? Outro argumento que não prospera e que for utilizado na motivação de haver gastado a sentença é o de que a pretensão do apelante estava prescrita em razão da prescrição de 3 anos aplicada ao caso. Ocorre que o recorrente tem 7 anos de idade e, em razão disso, ficou errado aí, em razão de ser menor, absolutamente incapaz, o prazo prescricional não corre em favor dele. Isso segundo expressa dicção do 198.1. Verifica-se assim que a decisão merece reforma também sobre esse aspecto, em virtude de não ter ainda se iniciado o prazo prescricional para exercício da pretensão do apelante, menor impúbere. Dos danos materiais, eu justifico, conforme demonstrado, o apelante sofreu graves danos à saúde, aí eu citei os 2 artigos, 186 e 927, são os artigos elementares, né? Você vai falar vai tratar de uma petição inicial, por exemplo, onde vai cobrar ressarcimento de danos experimentados, indenização, tem algumas coisas que são óbvias, né? Artigo 186, 927, vai falar de dano moral, artigo 5º, inciso 10 da Constituição, são artigos que você usa demais. Em conformidade com o 186 do Código Civil, aqueles que por ação ou omissão causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, repiteco de artigo. Por força do 927 do mesmo Código, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Sendo assim, e uma vez demonstrado o dano à conduta do apelante e o nexo causal, fica este obrigado a indenizar o apelante dos danos materiais e morais experimentados. Requerimentos, vamos lá neles? Aqueles comuns, né? Ser presente recurso reconhecido, uma vez se encontrarem presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, e no mérito totalmente provido para reformar a sentença recorrida no sentido de dar procedência ao pleito. Não se limitem a falar reforme a sentença. Reforme em qual sentido? Lembre que você pode fazer aqui 2 pedidos, de anulação, se for um erro improcedendo, e um pedido de reforma, se for um erro injudicando. No sentido de dar procedência ao pleito autor, ora apelante, condenando o apelado à reparação dos danos morais e materiais sofridos pelo apelante. Que seja o apelado condenado ao pagamento de custos advocatícios, invertendo-se assim o ônus da sucumbência. Então nós temos aqui um padrão de apelação. Requerimento da interposição, é o RIR. Um aluno meu inventou o CPI agora aqui. Conheça, dê provimento e inverta o ônus da sucumbência. Tudo bem? Pessoal, se fosse um recurso de embargo infringente, que me ocorre agora, o que eu tenho que requerer? Nas razões. Mesma coisa. O que eu tenho que fazer? Conheça do recurso e dê provimento. Dê provimento em qual sentido? No sentido de manter o voto destoante, de manter o voto vencido. Não é que eu quero que prospere. Lembra que o recurso de embargo infringente é um recurso hábil desempate? Eu tenho um juiz decidindo X, eu tenho 3 juízes no tribunal. Um decidiu Y, outro X. Eu tenho 2 Y e 2 X. É um recurso para desempatar. E eu quero que prevaleça qual decisão? Daquele par que foi vencido. Não é isso? Bacana. E cuidado, não basta ler na prova acórdão não unânime e sair fazendo embargo infringente. Não é, hoje em dia, só um acórdão não unânime. É um acórdão não unânime que tenha reformado, em grau de apelação, uma sentença de mérito, ou um acórdão não unânime que tenha julgado procedente uma ação rescisória.
Você tem agora o artigo em seu benefício. Está com dúvida? Lê os artigos. 513, 522, 526, 530, 500... Está me ajudando? 535, 539, 541, 546, que é o último recurso de embargo de divergência em RESP e REX. Então, eu tenho os 8 recursos aí. Quais que estão escondidos? Só para terminar, Fredão. Quais estão escondidos? Porque você nunca vai poder errar um recurso. Quais estão escondidos no código? Imagina uma decisão do tribunal que negou seguimento ao RESP que foi interposto. Que recurso é esse? Passei no Zap Zap. Agravo nos próprios autos. O nome dele é esse, tá? Artigo 544. Se eu tenho uma decisão, não é o caso, mas pode ser uma questão. Se eu tenho uma decisão interlocutória proferida em audiência de instrução e julgamento, agravo retido, oral e imediato. Artigo 523, parágrafo 3º. São os agravos especiais, né? Se eu tenho uma decisão do relator que nega seguimento ao recurso, decisão monocrática de relator, agravo regimental. Qual artigo? 557. São os agravinhos escondidos. Ressalvados esses agravos escondidos, todo o resto ou é retido ou é de instrumento. Tudo bem? Me fala os 5 casos, para fechar. 5 casos em que cabe agravo de instrumento. Sem pestanejar, depressa. Boa! Decisão suscetível de causar à parte lesão grave e difícil separação. Você precisa decorar? Tá doido? Tá no 522? 522 me indica 3 casos. Decisões suscetíveis de causar à parte lesão grave e difícil separação. Decisão que não admitir a apelação. Quanto aos efeitos em que ela é recebida, mas tem 2 que estão de fora. 2 que estão de fora. 475H. Agravo no instrumento da decisão que julga liquidação de sentença. E olha que eu fiz uma peça hoje, se vocês quiserem fazer em casa, é CESP 2009.2. A peça é linda. Ela fala de uma sentença, fala de um cumprimento da sentença, fala que a parte executada impugnou o cumprimento da sentença, e é verdade. Eu tenho 2 defesas em execução, ordinariamente. Se é uma execução autônoma, embargos à execução. Se é uma execução sincrética, a peça é outra. Impugnação ao cumprimento de sentença. Impugnação é julgada por decisão interlocutória ou por sentença? Por interlocutória. Cabe agravo de instrumento. 475M de Maria, parágrafo 3º. Só que a questão da prova foi do mal. Ela falou que o juiz, acolhendo a alegação do impugnante, extinguiu a execução. Amigo, se o juiz extinguir a execução, ele está extinguindo o processo. Extinguindo o processo, finalzinho do parágrafo 3º do 475M, caberá apelação. Caberá apelação. Ah, foi o que eu mandei para vocês? Eu mandei no Zap Zap, graças a Deus. Era essa. Não é bonita aquela peça? Bonita que eu passei lá hoje em outra turma e o pessoal ficou sem saber. Vai lá, lê para mim. É o princípio da causa madura, né? Ali é o seguinte, eu tenho uma sentença que extinguiu o processo sem resolver mérito. Vamos partir daí. Uma sentença que extinguiu o processo sem resolver mérito. É 515 para 3º, né? Não 513, 515. Isso. Então eu tenho uma sentença que extinguiu o processo sem resolver mérito. Partimos daí. Eu posso impugnar essa sentença? Posso. A sentença terminativa é apelável como qualquer outra. Eu apelo da sentença para o tribunal. Chegou no tribunal, em regra, se ele verificar que não subsiste motivo para manter a extinção, ele caça a sentença extintiva e devolve os autos para a origem para julgamento de mérito. Ele não poderia suprimir primeira instância. O julgamento de mérito deve acontecer primeiro no juiz de direito. Então ele devolveria os autos à origem e fala, olha, não era caso de carência de ação. Não podia o juiz de direito ter extinto o processo. Caço a sentença, ver gastada e devolvo à origem. Isso é o tradicional. Mas, se acontecer as hipóteses para a terceira, ou seja, se versar a causa sobre matérias apenas de direito, ou seja, o processo
já está suficientemente maduro. Não há fato mais a ser demonstrado. Isso exige que o processo lá na origem tenha tramitado um pouco, para que o juiz original tenha verificado produção de prova. Não há fatos mais a serem demonstrados. A matéria controvertida é apenas de direito. Não há necessidade de reexaminar fatos. Se houvesse necessidade, o tribunal nem estrutura tem, lembra disso, para produzir prova, devolveria para a origem. Então, eu tenho que ter uma ação que versa apenas sobre questões de direito e está em condições de ser imediatamente julgada. São 3 requisitos: sentença que extinguiu o processo sem resolver mérito, a questão é apenas de direito e está suficientemente discutida na origem para possibilitar que o tribunal, suprimindo a primeira instância, profira a primeira decisão de mérito desse processo. Compreende? Não. Mas olha só, eu não vejo aí a inconstitucionalidade, porque não há necessidade mais de reexaminar fatos. O juízo valorativo dos fatos já foi feito. Questão de direito, qualquer órgão julgador pode conhecer. Inclusive, se fosse uma questão de direito e o juiz julgasse X e o tribunal entendesse por mudar, ele mudaria. Seria até mais econômico. E olha que o processo se caminha para isso. Ia bater e voltar. E o processo encaminha para isso. Quando você fala hoje da aplicação da improcedência prima facie, tem decisão da Nancy Andrighi que fala para olhar a dupla conformidade. Não adianta fazer conformidade só com o seu juízo se está em descompasso com o tribunal local ou com o tribunal superior. Isso, exatamente, súmula imperativa de recurso. Aquilo é um passo muito grande para ter dos precedentes, né? Você imagina, tem uma súmula e a sentença está harmonizada com ela. Imagine, se a sentença é harmonizada com o artigo da lei, o seu recurso sobe. Se a sentença tem completa harmonia com o entendimento de súmula e não é vinculante, é súmula simples, o seu recurso não sobe. 518, parágrafo 1º, súmula imperativa de recurso. Fredão, quer concluir? Vamos lá, vamos junto aqui, vem. Aí, Fredão, olha que bonito. O Fred tem esse Paranauê, né? Eu nunca faria um negócio desse. Eu não tenho estrutura para isso, né? Que o Fred faz. Muito bacana. Eu nunca tinha feito essa aula assim com o Fred. É um cara que eu admiro pra caramba. Dificilmente existe um professor que domina tão bem o direito civil como o Fred. Então eu fiquei muito feliz de ter feito esse curso assim, sabendo que eu tenho um amparo do direito civil que às vezes me falha. Você não conhece o direito civil inteiro, né? Eu ter esse amparo do Fred é sensacional, tanto para as minhas peças, para as questões que, em regra, são só questões materiais. Então, eu fico muito agradecido e feliz mesmo de ter dividido o curso com você, viu, Fred? Verdade, ter concluído assim para mim foi incrível. Tranquilo, na verdade a proposta desse curso surgiu até porque foi o pessoal dessa turma, né? Que, por que nós não temos uma aula mais direcionada para resolver exercício, para fazer peça? Foi atrás do jeito, falei, vou fazer uma aula diferente, porque também não adianta, chega véspera de prova, é tudo muito cansativo, não adianta né? Estressar demais. Não adianta ficar aqui, gente, o que tem que fazer, o que está faltando, o que você sabe, o que não, você já sabe o que você precisa. Nosso objetivo agora, literalmente, é só sair daqui tendo a certeza que sabe. E eu, sentado ali, enquanto o professor João Augusto falava aqui, enquanto o João falava da coisa, eu vi que vocês sabem. Vocês respondem, vocês têm de pronto, vocês sabem. E sabe quem está tremendo numa hora dessa? É quem está assistindo a gente de casa e não fez o curso aqui, porque deve estar lá em casa dizendo, porra, esse pessoal sabe tudo. Aí é brabo, porque eu não sei nada. Vocês estão muito bem. Então, o curso está muito legal. E a proposta de segunda fase, quando eu falei que a gente ia ter um super júri de segunda fase, teve um professor que falou assim, mas pera lá, segunda fase? Como é que vocês vão bolar um negócio desse? É isso, é inovar, é trazer um negócio novo, é um movimento novo, e a gente, obviamente, vai aperfeiçoando. Vocês não vão acompanhar mais, que o próximo passo de vocês é receber a carteira da ordem. Agora, para as próximas turmas, a gente vai aperfeiçoando, vai mudando isso, vai criando um sistema mais dinâmico para a gente conseguir fazer essa aula de véspera, né? Então, gente, de antemão, eu agradeço o professor João aqui. O João deu aula a manhã inteira, o dia inteiro, e veio correndo para cá para poder socorrer a gente aqui também. Agradeço a presença de vocês, porque se tivesse só nós dois na sala, isso aqui ia ser uma tristeza, né? Nem fala, Fred. Olhando para você, não seria muito prazeroso mesmo, não. E no mais é isso, eu tenho assim, a gente não pode nem demorar a encerrar muito, porque eu tenho que continuar aqui com a turma de empresarial, e o João tem um horário marcado agora lá na clínica Hollywood, do Dr. Ray, que agora ele está fazendo aquela lipolite, né? Porque disse que microlipo, depois que começou assim a idade, não sei o quê, então depois chegou a clínica em Goiânia, ele inclusive está propondo de ser sócio. Eu estou preocupado porque ele já é meu sócio lá no nosso... Fazendo preenchimento labial. Joãozinho,
Muito obrigado aqui. Gente, Valeu demais. parabéns para vocês pelo desenrolar aí dos nossos encontros. Boa sorte para vocês amanhã. Eu sei que vocês não precisam de E sorte. dê notícia pra gente amanhã, né? Por favor, uma coisa que eu peço para vocês, terminou a prova, bate o retrato da prova, manda pra gente por e-mail, pra gente já dar uma olhadinha, já dar uma satisfação para vocês. Digam como é que vocês saíram nessa prova, Vamos ver como é colocar que o Fred no nosso grupo do WhatsApp. Vamos dar essa moral pra ele. Gente, obrigado então para vocês. Até o dia do churrasco, né? Deus quiser. Até mais.